pessoal, tudo bem? Boa noite, bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Fátima e hoje eu vim ler mais capítulos do livro. Vocês vão ver isso num vídeo só, várias aberturas provavelmente. Eu tava lendo o livro ontem, eu até marquei aqui onde eu parei. Eu comecei a me sentir mal, tava muito quente no quarto que eu tava. E eu comecei a sentir dor no maxilar, muita dor. E eu vi que não tava legal, eu resolvi parar. Acabei indo dormir, tomei um café e acabei indo dormir. Deixa eu ajeitar vocês aqui. Deixa eu ver qual o melhor ângulo aqui. Eu tô aqui no quarto da minha filha, sentada aqui no chão, numa almofadinha. Hoje eu fiz tanta coisa, gente. Eu volto a trabalhar. Minhas férias acabam no sábado. No domingo eu tô de folga, porque eu tenho a escala de folga, ela se manteve. Segunda-feira eu começo a trabalhar. E sabe quando dá louco em você de mexer em algumas partes da casa que não tá legal? Hoje eu fiz tanta coisa que eu fiquei assim, foi ótimo. E eu não sei se eu falei, pintei minha unha de clarinho, branquinho, pintando pra manter assim arrumadinho só. Vai fazendo serviço de casa e vai descascando tudo. E eu quero que ela seque, ela ainda está um pouco úmida, já dei umas 10 batidas nela. Daí eu falei, vou ler mais livro, vamos lá. Inscreva-se, se você não for por aqui, se inscreva, tem leitura de livro todos os domingos. Se você puder, seja membro, você sendo membro, por apenas R$ 2,99 por mês, você recebe todos os vídeos do canal adiantado. Livros, artesanatos, qualquer vídeo que entrar pro canal, sendo membro, recebe adiantado. Inclusive já tem vídeo liberado lá. Pro canal todo, os livros estão entrando todos os domingos, por volta das 11h45 da noite. E também os vídeos que não são de leitura de livros estão entrando na quinta-feira após o meio-dia. Tinha uma época que eu postava de segunda, quarta e sexta, mas de um ano pra cá eu tô trabalhando fora, então ficou um pouco difícil isso. Eu acabei parando de gravar vídeo grande por um ano. Voltei a gravar agora nas minhas férias praticamente. Com a leitura de livros não. A leitura de livros já tenho acho que uns 3 meses que eu tô colocando. Mas no canal de receita, artesanato, essas coisas, eu parei completamente. Tô voltando agora. Já me organizei o suficiente pra continuar gravando, né? Então aqui no canal tem vídeos de artesanatos, dicas caseiras. Ai, deu um branco. Peraí, gente. Deu branco porque eu tô sentada no chão e tá me doendo as costas. Aí eu tô aqui. Ai, eu acho que não vai dar certo eu ficar sentada aqui. Eu vou me virando. O cachorro acabou de deitar na minha perna e por isso que eu fiquei assim. O que eu faço? Ai, minhas costas. Então, recapitulando. Inscreva-se, deixe o seu like, ative o sininho toda vez que entrar vídeo novo no canal. O YouTube notifica vocês. Se não, então notificar toda quinta após o meio-dia entra vídeo. E aos domingos, 11h45 da noite, está entrando vídeos de leitura, ok? Bora lá. Eu vou continuar aqui. Vamos lá. Eu vou ler. Era parágrafo que falava na escola? Eu não sei. Eu não lembro, gente. O parágrafo é o montinho inteiro, assim, não é? Ui, que vergonha. Vou ler o último. Pra gente se situar. Em 1952, a Santinha Aparecida foi levada em procissão até o terreno vazio, e ali, diante do burro e do sonho ainda distante, celebrou-se a primeira missa. Às 16 horas, em solene procissão, a imagem milagrosa foi conduzida à colina da futura basílica. Escreveram os padres, inaugurando o livro do tombo, uma espécie de diário que toda igreja deve ter. Nossa, essa luz aqui tá horrível. Eu tô cegueta, gente. Precisando ir no oftalmo. Eu tô assim, nossa, que diferença essa luz. Preciso colocar uma coisa mais clara aqui. 2 anos depois, eu preciso de óculos, né? O córrego que passava aos pés do Morro das Pitas tinha sido canalizado. E os meninos do seminário, Alexandre entre eles, passaram a brincar em meio aos dutos de quase 3 metros de diâmetro. Mais de uma década depois da morte trágica de Dom José Gaspar, ainda não se via uma única parede da futura igreja. A gente vê aquela igreja gigante, não imagina que passou por tudo isso. A primeira pedra havia ficado tão distante que foi preciso fazer uma nova cerimônia. E a nova pedra fundamental foi abençoada pelo padre Antão,
Jorge Schemblackner, na época, reitor do santuário. Padre Antão foi um daqueles personagens bravos, ousados e honestos que de tempos em tempos surgiram em Aparecida. Depois de trabalhar com o cardeal Leme para que Aparecida fosse feita padroeira do Brasil, em 1930, Padre Antão chegou em armas para defender São Paulo na Revolução Constitucionalista de 1932 e agora usava as palavras para defender o santuário. Padre Antão era um missionário austríaco obstinado, tão disposto a levantar a nova igreja que escreveu mais de 100 cartas a senadores, deputados e ministros de Estado pedindo dinheiro para a obra. A justificativa do santuário para os potenciais doadores aparece de forma bastante clara num documento divulgado pelos padres. Qual o católico digno desse nome? E podemos assim mesmo acrescentar, qual o habitante dessa terra generosa e hospitaleira que se negará a contribuir com o seu pequeno tributo para fim tão importante, tão simpático e tão justo? É uma pergunta. E tão justo? Padre Antão conseguiu que o próprio presidente Getúlio Vargas autorizasse a doação de 10 milhões de cruzeiros. Eita, peraí. Era metade do dinheiro que se estimava necessário para a construção da cripta da Basílica. E o argumento para se usar dinheiro de um Estado supostamente laico para uma obra religiosa era principalmente que as atuais instalações do santuário, além de pequenas e precárias, são impróprias para receber tão avultado número de pessoas e muito mal impressionam o visitante estrangeiro, resultado em desprestígio do país. O decreto-lei do governo federal que justificava as doações de dinheiro público considerava toda noite esse motoqueiro passa com esse barulhinho. Eu fico pensando, se a pessoa precisava achar esse homem onde? Que diz que é um segurança da noite, né? E há anos acontece isso. Mas se você precisa do cara, você vai sair gritando no meio da rua, seu motoqueiro, me ajuda. Como é que faz? Fica aí a pergunta. Se alguém souber a resposta, escreve aqui embaixo nos comentários para mim. O decreto-lei do governo federal, que justificava as doações de dinheiro público, considerava a obra da nova basílica como sendo de interesse nacional e concedia à Arquidiocese de Aparecida isenção de impostos e outros favores legais, como o dinheiro de desapropriar terras quando fosse necessário. A igreja pedia dinheiro também aos fiéis. Se cada católico der um cruzeiro anualmente, em pouco tempo teremos a obra terminada. Nossa Senhora espera a tua contribuição. Tu darás a Nossa Senhora um pequeno óbolo e ela te dará uma grande bênção. Dizia o documento que o bispo auxiliar de São Paulo explicava a obra e justificava o pedido por doações. No ano seguinte, em 11 de novembro de 1955, às 10 horas, os operários do arquiteto Calixto misturaram a massa que faria as primeiras colunas da primeira nave da igreja. Após longos e dispendiosos preparativos, chegou a hora feliz dos trabalhos positivos da construção da nova basílica, anotou o padre Antão. O projeto era ambicioso. Uma igreja com 173 metros de comprimento, grande o suficiente para se tornar a segunda maior basílica do mundo, menor apenas que a de São Pedro, no Vaticano. Mas a ousadia era só essa. O engenheiro e arquiteto Benedito Calixto de Jesus Neto não faria nenhuma inovação arquitetônica. Aliás, nem sequer inventaria muita coisa. Viajara para os Estados Unidos e lá havia encontrado suas melhores ideias. Sem que jamais se revelassem os motivos, o autor do projeto da Basílica de Nossa Senhora da Conceição Aparecida se inspirou profundamente no desenho da Basílica de Washington, dedicada a Nossa Senhora da Conceição, a padroeira dos Estados Unidos. O arquiteto americano projetaram uma obra genuinamente americana. O arquiteto brasileiro aparentemente também, mas com algumas alterações. A Basílica brasileira seria, do ponto de vista do acabamento, mais simples e, apesar de ter a torre à direita,
e não à esquerda, ficaria ainda muito parecida com a original americana. Quando foi apresentar aos padres, o arquiteto Calixto levou um susto. O assistente dele, o italiano Giulio Fabro, tomou a palavra para dizer que havia desenhado a igreja praticamente sozinho, sem o chefe. Foi demitido na hora. Nossa! E o projeto seguiu seu caminho até o Vaticano, onde foi definido como genial. Eu tô babando. A comissão, e eu tô aqui com as costas retas, tá doendo. A Comissão Pontifícia da Arte Sacra da Santa Sé gostou muito do que viu, especialmente da maneira como as capelas tinham sido alinhadas, inseridas como uma cruz de Santo André nos braços da cruz grega formada pela nave e o transepto da basílica. Nenhuma referência à incrível semelhança com a Basílica de Washington. Quem assinava o parecer em carta enviada em junho de 1949 ao cardeal Dom Carmelo Mota era o Dr. Deoclésio Rede de Campos, o brasileiro que no futuro, quando a Santinha fosse quebrada em mais de 200 pedaços, voltaria a ter papel decisivo na história de Aparecida. 10 anos depois da carta, 10 anos depois do Dr. Rede aprovando o projeto, a primeira nave da Basílica recebeu cimento suficiente para chegar aos 40 metros de altura. Moça, a estrutura de aço que sustentava a torre principal fora construída pela Companhia Siderúrgica Nacional e doada ao santuário pelo governo federal. Em troca pelas 1.425 toneladas de ferro, o presidente Juscelino Kubitschek conseguiu que a torre fosse batizada com o nome de Brasília, a cidade que ele estava quase acabando de construir. Nessa época, mesmo com as obras longe, quase que eu não estou aparecendo, de terminar, a Santinha começou a fazer as primeiras viagens à sua nova casa. Seria assim por quase 30 anos. Ora na Basílica Velha, ora nas áreas que já estavam prontas da Basílica inacabada. A obra era cara e caminhou ainda mais lentamente, porque ao longo de 5 anos, 20% das doações que chegavam a Aparecida eram repassadas à Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Os padres reclamaram. A contribuição baixou para 5% e a obra voltou ao ritmo normal. A cúpula do santuário só ficou pronta em 1970, na mesma época em que os romeiros começaram a usar o imenso subsolo da nova igreja para descansar, comer e depois de rezar... Ai, eu tô doendo, tá doendo o joelho. E depois de rezar aos pés da Santinha, voltar para a estrada. Mais uma vez, o governo federal ajudou e, com o dinheiro do Departamento Nacional de Estradas de Rodagem, construiu-se uma passarela de 392 metros de comprimento para ligar a Basílica Velha à Basílica Nova. Foi chamada de Passarela da Fé. Em 1972, depois de 17 anos comandando a obra da Basílica, o arquiteto Benedito Calixto Neto morreu. Ah, que dó! Os padres chamaram um engenheiro para assumir o lugar dele e tocaram a obra por conta própria. Compraram guindastes e máquinas para construir o que faltava, sem gastar fortunas contratando empreiteiras. A quarta e última parte do novo santuário estava quase pronta quando se confirmou a viagem do Papa João Paulo II ao Brasil. Nunca um Papa estivera no país, e tão cedo não haveria outra oportunidade como aquela. A inauguração da igreja, que copiava a Basílica Americana, seria, por mera questão de agenda do Papa, no dia 4 de julho de 1980. Capítulo 33. 6 horas em Aparecida. Às 9h35 de 4 de julho de 1980, depois de percorrer meio Brasil, o homem cansado desceu do céu e pousou bem na frente do templo inacabado. Eram os primeiros passos de um Papa no santuário que os brasileiros haviam passado 2 séculos e meio construindo para a imagem de barro batizada de Aparecida. João Paulo saiu do helicóptero, cumprimentou os bispos e foi pelas ruas em carro aberto para saudar o povo que lotava as arquibancadas nos arredores do templo. Pouco antes,
Como era de costume, a Santinha havia saído da Basílica Velha em procissão, passado por aquela mesma esplanada e recebido aplausos, com a euforia que se via agora diante do chefe da igreja. Desorganização, desinformação sobre o fechamento de estradas e um policiamento exagerado fizeram muita gente desistir da viagem. Trens rodaram vazios durante a madrugada e pela manhã aproximadamente 200.000 passageiros desembarcaram na estação ferroviária de Aparecida. Esperava-se mais de 1 milhão de fiéis, mas pouco mais de 400.000 conseguiram chegar. Nas palavras de um dos jornalistas que escreveram sobre a visita no dia seguinte, era a mais fria e menos concorrida das escalas do Papa em terras brasileiras. Eita, quando João Paulo subiu ao altar da igreja e vestiu as roupas apropriadas para a missa solene, 4 crianças conseguiram furar o bloqueio e se aproximaram dele, ofegantes. Seu Papa, vem cá! Gritou Renata Maria. O Papa beijou as crianças e disse palavras que elas não entenderam. Em seguida, num imprevisto que atrasaria todo o cronograma, se viu diante de uma típica fila de autoridades, políticos que aproveitaram a vantagem do cargo para beijar a mão que milhões de brasileiros gostariam de beijar. Entre os 600... Nossa, coitado do Papa, fala, chega, não quero mais. Entre os 600 políticos que ficaram a apenas 10 metros do Papa, destacava-se um com maior fama de corrupto da história de São Paulo, o governador Paulo Maluf. Coisas brasileiras. O povo queria esperasse o beijamão dos políticos. Depois ainda houve um tumulto. Gente, é o que o cara do livro falou, tá? Não venham brigar comigo, não. Depois ainda houve um tumulto causado por aqueles que não estavam na lista do beijamão. Padres que tinham 400 lugares reservados à direita do altar começaram a empurra-porra, tentando se aproximar do Papa, querendo tocar no Papa. Soldados fizeram como de costume e partiram com violência para cima dos invasores que àquela altura já tinham recebido o reforço de políticos e jornalistas. Um coronel irritado lembrou que o Brasil ainda não tinha se livrado da ditadura militar. Voltem aos seus lugares, caso contrário eu vou precisar tirar gente daqui. O Papa aparentemente não perdeu o entusiasmo. Incensou, consagrou o novo templo e antes mesmo do fim da obra o promoveu à categoria de Basílica Menor. Não cesseis, ó Virgem Aparecida, pela vossa mesma presença, de manifestar nessa terra que o amor é mais forte que a morte, mais poderoso que o pecado. Era um belo começo. Depois de uma obra arrastada que levara mais de 40 anos para sair da promessa, o templo inacabado, como num passe de mágica, era inaugurado com a bênção do Papa mais carismático de que se tinha notícia. João Paulo estava muito bem informado sobre os acontecimentos do santuário. Sabia perfeitamente que em 1978, um jovem que se dizia atormentado por um anjo havia atacado e destruído a Santinha. O Papa disse à multidão que, algo que, aparentemente, lhe fora confidenciado pelos padres, contaram-me que, entre os 1000 fragmentos, foram encontrados intactas as 2 mãos da Virgem unidas em oração. O Papa vira naquelas mãos juntas um simbolismo e também uma oportunidade. As mãos postas de Maria no meio das ruínas são um convite a seus filhos a darem espaço às suas vidas à oração. O Papa, de costas para o novo templo, de frente para o povo, no pátio que seria batizado com seu nome, o Papa repetiu o que vinha dizendo. A passagem pela capital espiritual do Brasil era um dos instantes mais importantes de sua visita. É um momento particularmente emocionante. Tenho meu primeiro encontro com a Senhora Aparecida. O Papa polonês beijou e ergueu a imagem na direção dos céus, reproduzindo o gesto histórico que havia mais de 200 anos os padres repetiam ao se aproximar da Santinha. Era o mesmo gesto que o povo fazia às escondidas quando o templo de Aparecida era só a capelinha simples do padre Vilela lá pelo ano de 1760. Quase no fim da humilha, o Papa polonês reforçou a crença popular
de que a Aparecida é uma Conceição, de pele negra ou morena. Senhora Aparecida, um filho vosso que vos pertence, sem reserva. Lembra com emoção pela cor morena dessa vossa imagem. Uma outra representação vossa, a Virgem Maria Negra, a Virgem Negra de Jasnagora, a Santinha Milagrosa dos Poloneses, é uma pintura sobre madeira talhada. Como Aparecida, a Virgem de Jasnagora nasceu branca e ficou escura, muito provavelmente por causa da fumaça das velas. Os imprevistos, a desorganização e o assédio atrasaram a chegada do Papa ao lugar que acabava de testemunhar algum dos momentos mais tensos da história de Aparecida. No mesmo colegião, onde apenas 1 ano e meio antes do padre Isidro arranhar o olho da Santinha até sangrar, onde depois pintar a Santinha com a cor de canela que jurava ser a cor original da imagem, naquele mesmo prédio belo e gigante do seminário Santo Afonso, onde Aparecida recentemente passara 28 dias escondida no quarto de Isidro, o chefe da Igreja Católica parou, mas não pôde descansar. Os padres de Aparecida haviam mandado reformar um quarto e o decoraram com as cores oficiais do Vaticano. Apesar disso, o belíssimo aposento não ouviu um único ronco papal. João Paulo entrou, viu a cama onde deveria dormir por algumas horas e saiu, acompanhado do cardeal Dom Carlos Carmelo de Vasconcelos, para almoçar ao lado de mais de 100 padres e seminaristas. E apenas 6 horas depois do desembarque, às 3h30 da tarde, deu adeus à Aparecida. Quando o Papa já estava longe, depois do momento mais solene em seus 263 anos de história, a Santinha voltou ao antigo nicho do altar de mármore na Basílica Velha. A igreja que João Paulo inaugurara não estava pronta para recebê-la em definitivo. Só 2 anos mais tarde, depois de inúmeras procissões entre uma basílica e outra, entre a velha e a nova, o maior símbolo da fé católica brasileira descansaria em sua casa de ouro de vidro à prova de balas, a 4 metros do chão daquele templo gigantesco. Capítulo 34. Bento, o Santo e a Santa. A Aparecida acabou se tornando rotina nas viagens papais. Os 2 homens que assumiram o comando do Vaticano depois de João Paulo, o alemão sem carisma e o argentino gente boa, pouco depois de vestirem seus anéis de São Pedro, já estavam beijando a Santinha. Talvez tenha se visto na obrigação de visitar o maior santuário brasileiro na tentativa de enfrentar a feroz concorrência dos evangélicos. Talvez a imagem de barro reconstruída dos pés à cabeça, depois de ter sido destruída por um evangélico, poderia operar o milagre da reconquista dos pedaços de Brasil perdidos pela Igreja Católica. O Papa Bento fez uma visita muito mais longa e cheia de homenagens do que o seu antecessor carismático, e um dos objetivos era justamente encontrar saídas para a redução preocupante no número de fiéis. Na década que se passara entre a última visita de João Paulo, em 97, e o desembarque de Bento, em 2007, a queda tinha sido de 10 pontos percentuais, baixando para 64% o número de brasileiros que se declaravam católicos, enquanto aumentava na mesma proporção o número de evangélicos. Era preciso exortar os bispos a não medir esforços para resgatar católicos, diria o Papa alemão aos padres brasileiros, e repetiria a frase numa conferência com os chefes da igreja na América Latina e do Caribe. No terceiro dia de visita, numa missa para 800 mil pessoas no Campo de Marte, o Papa rezou diante de uma imagem gigante daquele que se tornara, por decisão dele, o primeiro santo brasileiro. O Frei Antônio de Santana Galvão era mais um símbolo da fé brasileira, nascido às margens do rio Paraíba do Sul, apenas 2 décadas depois do encontro da imagem de Aparecida naquelas mesmas águas. O santo brasileiro era parente de José Correia, o dono da fazenda de onde sairiam os pescadores que encontraram a imagem. E aproximando ainda mais de Aparecida, o casamento de seus pais foi feito pelo mesmo padre Vilela, que oficializou o culto da Santinha em 1743. O Papa Bento entregou a hóstia sagrada ao menino Enzo, de 7 anos, que pela crença
dos parentes só teria nascido porque sua mãe, apesar de ter má formação do útero, tomava as milagrosas pílulas do Frei Galvão. Como o Brasil já tinha seu primeiro santo, era hora de dar atenção à santa. Na noite de 11 de maio de 2007, o Papa chegou a Aparecida e inaugurou o quarto que, em suas 6 horas de visita, João Paulo, quase 3 décadas antes, mal tivera tempo de olhar. Gesto bonito, o Papa chegou trazendo uma rosa para a senhora brasileira, uma rosa de ouro, como a que Leão deu à princesa Isabel depois que ela aboliu a escravidão, como a que muitos outros papas deram a reis e rainhas e outros cristãos importantes, e mais recentemente aos principais santuários do mundo. Era a segunda rosa oferecida por um papa Aparecida. A primeira, entregue pessoalmente. No último dia de visita, em seu discurso ao povo brasileiro, Bento criticou o capitalismo, o aborto e os evangélicos que vinham tomando espaço da Igreja Católica na maior nação católica do mundo. À tarde, longe do povo, o Papa abriu a conferência que reuniria os bispos da América Latina e que terminava com um documento doutrinário divulgado aos padres do mundo inteiro como Documento de Aparecida. Mais tarde, quando já havia sido feito cardeal por Bento, o arcebispo de Aparecida, Dom Raimundo Damasceno Assis, diria que aquele documento havia provocado um aumento nas visitas de peregrinos estrangeiros ao santuário. Aparecida, nas palavras do cardeal, tinha se tornado uma marca, vamos dizer assim entre aspas, uma marca no mundo da Igreja. Naquela importante conferência, a quinta da história, entre os 176 cardeais e bispos que discutiam o futuro da Igreja, estavam um que muito em breve voltaria a Aparecida. 6 anos depois, diante da renúncia de Bento, o cardeal de Buenos Aires, Jorge Mário Bergoglio, foi eleito para assumir o posto máximo da Igreja Católica. E o primeiro destino do Papa Francisco era justamente o Brasil. Gente, o Papa Bento, eu não lembro dele ter vindo aqui não. O que eu estava fazendo nessa época? 2007? Eu lembro de 2003. Eu trabalhava com a minha mãe na banca de jornal. Nossa, eu não lembro. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eu trabalhava na banca de jornal. Nossa, eu não lembro. Provavelmente teve jornal na época falando dele. Não lembro de jeito nenhum. Capítulo 35. O Papa Argentino e a Santa Brasileira. A visita havia sido marcada com anos de antecedência e Bento é quem viajaria, se não tivesse renunciado. Quando surpreendeu o mundo ao ser eleito pelos colegas de conclave em março de 2013, o cardeal argentino Jorge Mário foi informado de que sua primeira viagem internacional seria justamente para o Brasil. Ele acompanhou de perto os passos de Bento e tinha ciência de que o sucessor dele deveria participar de um encontro com jovens no Rio de Janeiro, a Jornada Mundial da Juventude. O novo Papa, o primeiro de nome Francisco, fez um pedido particular. Queria aumentar a viagem, permanecer por mais um dia no país para que pudesse visitar a Aparecida. Seria uma visita muito diferente da anterior, quando o jesuíta argentino ficou só na plateia. 4 meses depois de sua eleição, no primeiro compromisso da agenda brasileira, Francisco pegaria um avião que partiria do Rio para São José dos Campos e de lá voaria de helicóptero até Aparecida. Fazia muito frio no interior de São Paulo e o povo que o esperava tinha passado a noite tomando chuva, congelando, em frente à Basílica de Aparecida. A ambulância e o hospital, mais uma vez, multidão papal. 200.000 pessoas pegaram ônibus e carros para ir até o santuário, mas só 15.000 privilegiados poderiam assistir de dentro da igreja, à missa com o Papa, um Papa adorável. Os outros se contentariam com os acenos e beijos do lado de fora. Com Francisco não se repetiria o beijamão de políticos enfrentado por João Paulo, nem haveria presentes inesquecíveis como a rosa de ouro trazida por Bento. O Papa simples estava em Aparecida porque queria estar na casa da mãe de cada brasileiro, na casa da mãe de cada brasileiro.
O argentino também queria ser brasileiro, ou pelo menos fazer o possível para afastar qualquer sombra de rivalidade. Vocês já têm um Deus brasileiro, queria um Papa brasileiro também? Brincou durante uma entrevista enquanto voava para o Brasil. Antes de se dirigir ao povo de Deus e de Aparecida, no interior da igreja, o Papa foi ver a Santinha. Parou diante dela por alguns instantes, ficou em silêncio e a tocou. Na missa, o terceiro Papa a visitar o Brasil, o terceiro a erguer a Santa, fez o mesmo que praticamente o Brasil inteiro repetiu ao longo de 3 séculos, um pedido. Ó Maria Santíssima, pelos méritos de nosso Senhor Jesus Cristo, em vossa querida imagem de Aparecida, espalhais inúmeros benefícios sobre o Brasil. O beijo na Santinha durante a missa seria a capa de jornais brasileiros no dia seguinte, mas o Papa gente boa queria aplausos. Queria que o povo aplaudisse a imagem de 36 centímetros, o maior símbolo da fé, e o povo aplaudiu. No fim da missa, em palavras improvisadas, Francisco pediu desculpas ao público porque não falava brasileiro. Em seguida, achou que não estava sendo compreendido em seu espanhol portenho e quis conferir. A ver, não vou saber falar, eu vou ler o que tá aqui, tá, gente? Agora me vou a dar conta se me entende. É como eu vou fazer uma pergunta. Una madre se ouvida de sus hijos, tá escrito. Me desculpe. O povo respondeu que não. Claro que Maria não esqueceria de seus filhos brasileiros, pois era justamente por acreditar que Nossa Senhora Aparecida olhava por eles que os fiéis haviam transformado aquele pedaço do Brasil no maior santuário mariano do mundo. Mas que ninguém se esquecesse, a recíproca era verdadeira. Ao longo de 3 séculos, o Brasil jamais havia se esquecido da Santinha de Barro. A imagem aparecida nas águas do Rio Paraíba do Sul, que passara seus primeiros anos numa capelinha na beira da estrada, que perdera a cabeça inúmeras vezes até ser destruída por um fanático, aquela que antes e depois de ser reconstruída de tão simbólica, muitas vezes se confundiria com a história do Brasil. Francisco deu um recado importante naquele pequeno discurso improvisado no fim da missa. Que Nossa Senhora Aparecida os proteja, Deus, até quando eu voltar em 2017. Muito antes disso, no entanto, o Papa voltou a Aparecida. Não falou em brasileiro nem em espanhol e não veio pessoalmente. Apareceu num telão gigantesco colocado no altar da Basílica. A mensagem em italiano era porque mais uma vez o Brasil celebrava o dia de sua padroeira no 12 de outubro, que o calendário oficial escolhera para a festa religiosa. Ao som de Primavera de Vivaldi, um grupo de 12 moças fez uma coreografia com figuras de araras e outros pássaros brasileiros. Enquanto a imagem entrava no andor moderno colorido sobre rodas, empurrado por 4 homens bem vestidos, 2 negros e 2 brancos, numa cena que, no melhor dos sentidos, lembrava a entrada de uma pequena alegoria de carnaval. A imagem que o padre recebeu e beijou na igreja, mais uma vez lotada, não era verdadeira. Era uma das muitas réplicas de Aparecida, que desde o atentado de 1978 vem sendo usada em cerimônias públicas, exatamente igual a que se vendia por R$300 na loja oficial do santuário. Nossa Senhora, 300 conto. Enquanto o povo se emocionava com o espetáculo entre Vivaldi e as palavras do padre, a Santinha verdadeira repousava num dos pontos mais altos da igreja gigantesca, em seu cofre de ouro, protegida pelo vidro à prova de balas. Ali os fiéis passavam e se ajoelhavam para agradecer e pedir exatamente como fizera o pescador Felipe, diante do altar de madeira, à luz de velas, nos primeiros dias dessa história brasileira. 3 séculos depois de aparecer feia, enlameada e quebrada, a rainha havia se tornado importante demais para correr qualquer tipo de risco. Gente, o livro acaba aqui. Tem as notas que eu não vou ler,
aqui algumas explicações dos números que aparecem durante o livro. Notas, aí tá aqui, agradecimentos. Vamos ver como que vai ser isso aqui. Ao Mauro Palermo e ao Marcos Strecker pelo inesquecível jantar em São Paulo e pela aposta que resultou neste livro. A Aida Veiga, a Elisa Martins e a todos da Editora Globo que de alguma forma contribuíram para que chegássemos até aqui. Ao Dom Darcy, Bispo Auxiliar de Aparecida, pelo acesso livre aos arquivos da Cúria. A Eliette Galvão, do Arquivo da Cúria Metropolitana de Aparecida, pelo auxílio incondicional na busca pelos documentos históricos. Pensou que é incrível mexer em tudo? Ao Padre Júlio Brustolini, pelas conversas e por me permitir examinar os documentos valiosos de sua biblioteca. Aos padres e bibliotecários do Mosteiro de Gars, na Alemanha. A minha mãe, por fazer a ponte incansável entre Brasil e Jerusalém, quando a distância se tornou um desafio à conclusão desse livro. Ao jornalista e amigo José Alan Dias, pelo apoio na pesquisa sobre a história do Brasil. Ao Rafael Souza, na Califórnia, e ao Marcos de Genova, em São Paulo, pela inestimável contribuição emocional e intelectual. Ao meu amigo e vizinho Abirnar Nasci, a Aninha, pelo carinho ao ler e reler cada linha minha. Aê! Um livro de Rodrigo Álvares. E nós vamos ficando por aqui. Obrigada por assistir até aqui. Também eu agradeço muito. Esse livro me emocionou muito. Relembrando que os vídeos estão numerados, do vídeo 1 até o último, que eu não sei qual que vai ser esse aqui. Vídeo 1, vídeo 2, 3, 4, 5, ele está separado numa pasta escrito podcast aqui no meu canal em cima. Vocês arrastam, tem início, vídeos, playlist, arrasta assim que vai aparecer podcast. Então cada livro tá na sua pasta separada e cada vídeo que eu leio na descrição tá falando que capítulo tá neste vídeo, tá bom? Se ficou alguma dúvida, escreve aqui embaixo nos comentários. Me siga nas redes sociais, é tudo blog da Fá. Beijocas, amo vocês e até o próximo vídeo. Tchau! E foi um prazer ler esse livro e eu adorei. Relembrando que eu pensei que era só sobre a religião e não, e conta a história do nosso país, e eu gostei bastante e isso me incentivou a procurar mais livros nesse assunto. Eu gostei bastante. Tchau, gente!